Que bom! Estamos prontos mais uma vez para receber você aqui no consultório de família. E você se preparou para o nosso encontro de agora? Obrigada por isso. Para quem está passando aqui pela Novo Tempo, este é um canal que fala de vida, de esperança, de bênçãos para a sua vida. Fica com a gente. Consultório de família para falar de relacionamento, de saúde física, mental e espiritual. Nós damos muita prioridade às questões dos relacionamentos. Afinal de contas, estas são questões pertinentes a todos nós, independente de credo, independente da idade, independente até do estado civil. Muita gente diz assim, Darleide, eu sou solteira, solteiro, mas eu assisto o consultório de família e o Sem Tabus, que vai ao ar às quartas-feiras, às 11h30 da noite, para falar especialmente de sexualidade. E aí os solteiros dizem que assistem para quando entrarem no relacionamento definitivo, estarem melhor preparados. E os casados pedem sempre um tema novo, pede algo novo, que faça sentido para o dia a dia, de modo prático. E não tem coisa melhor do que nós estarmos abertos para aprendermos mais, tendo cuidado de saber que as grandes e as pequenas mudanças começam em nós mesmos. Nós somos detentores desse poder. O que eu posso fazer de diferente hoje para que as coisas aconteçam de uma outra maneira e assim a gente vai aprendendo a viver e construindo para si mesmo. E quando nós construímos para nós mesmos e quando nós fazemos mudanças, quem está à nossa volta sente e participa. A coisa mais comum é que peçam a nós ajuda para trazer alguma luz sobre um tema da sua própria história. Um relacionamento difícil, um casamento mais complicado, uma relação mais difícil numa área ou noutra. E alguém que talvez vai descrever uma longa história de sofrimento, como há poucos dias recebi uma carta de, 9, 10 páginas, contando de todo um sofrimento, uma penúria ao longo de alguns anos de casamento. E eu fico lendo aquelas palavras com piedade, não porque eu possa me apiedar no sentido de que eu sou o melhor, estou numa situação muito melhor e tenho dó de você, não é nesse sentido, mas me apiedar de me colocar no mesmo lugar e pensar o que eu sentiria se eu estivesse no seu lugar e escrevendo aquela carta, para me transportando um pouquinho no seu lugar, sentir a sua dor e pensar de alguma maneira em te dizer uma palavra que eu também gostaria de ouvir. Mas quando nós contamos a nossa história e nós nos referimos ao outro, e nós trazemos o que o outro nos fez, o que o outro nos disse, como o outro me faz sofrer durante tanto tempo, que me faz me sentir mal amada, rejeitada, ao final de toda essa história, a pergunta que não quer calar é: e o que você está fazendo durante todo esse tempo para mudar esse jogo, para reverter essa situação? Darleide, já fiz de tudo, já tentei de tudo. Será mesmo que já tentamos de tudo ou tentamos as mesmas coisas e precisamos tentar algo novo? E eu espero de verdade que a cada programa você tenha a oportunidade de tentar algo novo, de pensar numa rota nova, de um jeito novo. Não é para dar um jeito na vida do outro, é para dar um jeito na sua vida. Não é para fazer diferente a atitude do outro, o comportamento do outro, mas o que você pode fazer de diferente que não fez até agora. Então, essa é uma questão difícil, porque dá-se a impressão sempre para nós, quando nós estamos em sofrimento, que já fizemos de tudo. Já fiz de tudo. Vejam como eu sou, resistente, resiliente, como eu já fiz de tudo e estou suportando até agora. Será que já fizemos de tudo mesmo? Bom, não sei, questão para você responder, para eu responder a mim mesma, e a partir do momento que eu tomar alguma decisão, de modo que eu possa pensar, vou dar uma outra oportunidade, com essa decisão você vá fundo, vá adiante, siga em frente, não desista. Tem gente que fica querendo desistir, por exemplo, de casamento, né, como eu citei agora há pouco. E hoje nós vamos falar para os casados, mas serve para os solteiros também, para todo mundo. Mas como é que a gente ouve dizer a respeito de ser casal e que os dois se tornam uma só carne, mas que ao mesmo tempo esses dois que se tornam uma só carne não podem deixar de ser indivíduos? Como é que faz? São dois e são um? É um, mas são dois? Essa matemática, como é que funciona? Participa com a gente no nosso consultório de família de hoje, na nossa página no facebook.com/semtabus.nt, e a minha convidada de hoje, Isabel Passos, aqui com a gente. Bem-vinda! Obrigada, Darleide. É um prazer estar aqui. Graças a Deus que estamos, mais uma vez, Papai do Céu nos coloca aqui nesse lugar
para a gente poder, então, ajudar essas pessoas. E é sempre uma alegria estar na sua companhia e na companhia de cada telespectador. Que maravilha! Obrigada de verdade. Então, ajuda a gente já a resolver essa equação. Dois são um são dois, sem deixar sem se permitir se perder nesse encontro e nesse crescimento. Como é que faz essa multiplicação? O casamento, ele é um lugar onde os sentimentos são meio contraditórios mesmo. Aham. Porque ao mesmo tempo que a gente precisa, a gente sente necessidade dessa intimidade, desse partilhar, dessa convivência, não é? Dessa troca. A gente também tem uma necessidade que parece excluir essa outra, que é a necessidade de autonomia, de estar sozinho, de ter liberdade para decidir, de ter liberdade para pensar, de ter liberdade para agir. E essa equação realmente não é fácil para nenhum casal. Tá? Não é uma situação simples, não existe uma receita de bolo, cada casal vai encontrando aí o seu jeitinho, alguns não encontram e não reconhecem essa dicotomia, vamos dizer assim, essa ambivalência aí desse sentimento que quer estar junto, mas quer estar sozinho, e aí muitas vezes entram em conflito exatamente por não aceitar de que isso está posto, não tem como mudar, não é? Papai do céu, quando deu a ordem, serão dois, uma só carne, mas ele não tirou, serão dois. Esses serão dois, vai permanecer. Vão se tornar uma só carne, vão ter o mesmo objetivo, vão caminhar na mesma direção, mas cada um vai caminhar do seu jeito, cada um vai ter a sua forma de lidar com esse caminho. Pois é, esse que eu acho o ponto mais sensível, assim. Como é que eu entendo? Caminhar na mesma direção, mesmo objetivo, mas cada um do seu jeito. Nessa hora, para indivíduos como nós, que carregam peso da independência, né? Claro que tem alguns que são dependentes, e aí vamos entrar numa questão mais de doença emocional, qualquer coisa do gênero, uma fragilidade. Mas nesse sentido, como é que você disse, Joyce? Caminhando juntos, mas separados, entre aspas, como a Joyce está lembrando. Como é que caminha junto, mas separados? Não é simples de dizer, de entender. Não é simples e Darleide, a gente precisa olhar para o casamento, no caso, nós terapeutas, a gente olha para o casamento dessa forma. A gente tenta identificar que características que tem naquele casal. O casamento, ele geralmente, para ele se dar de uma forma equilibrada, ele tem que ter um momento de complementaridade, tem que ter um momento de simetria. O que é isso? A complementaridade se dá quando eu cedo na situação e reconheço que o outro está vendo melhor do que eu. E que eu devo ir pelo caminho que o meu companheiro está indicando. E a simetria envolve quando os dois são iguais. Na relação complementar, num casamento, um existe e o outro não existe. Na relação complementar, que é somente complementar. Na relação simétrica, os dois existem e aí vivem em conflito, porque os dois têm poder. Então, é preciso que o casal aprenda a dançar essa dança que vai dar complementaridade e que vai dar simetria o tempo inteiro. Em algum momento eu serei complementar, em algum momento eu vou reconhecer, não, meu marido tem razão. E em um outro momento ele vai reconhecer e vai ficar fazendo essa troca. É importante que cada um tenha sensibilidade. Agora, a questão é: de que modo que isso vai ser colocado? Porque, de repente, pode ter um aí com dificuldade de autoestima e que queira, sabe, se colocar nesta relação de maneira que ele tenha o domínio desse pensamento. E ele desconfirma o outro, ele desqualifica o outro, nada do que o outro diz está certo, o caminho que o outro dá não é legal, sabe? Ele não sabe, quem sabe sou eu, sabe? E nessa voz de você não sabe, é melhor, olha, eu sei o que estou dizendo. Nessa voz, eu estou dizendo, olha, você só existe se eu autorizar. A sua individualidade, ela só vai existir se eu autorizar que ela exista. Então, tem essa coisa que é muito
muito tênue e a gente vai precisar andar mais um pouquinho para poder a gente tornar esse discurso um pouco mais prático, de maneira que eles entendam. Até o fim do programa a gente vai desenhando melhor, né? E você pode fazer as suas perguntas aqui no Face pra gente. Olha, a Vânia está dizendo que estava com muita saudade de você. Diz convidada linda, Darleide, estava com saudades, mulher de Deus. A Cláudia diz que estava com saudades também da Isabel, gostando da sua presença aqui. Muito bom. Geralmente, culturalmente ou historicamente, quem tem sua individualidade prejudicada no casamento, marido ou esposa? Enquanto você falava, a Joyce, é até bom dizer quem é a Joyce, a minha produtora que fica se comunicando aqui comigo, e aí agora há pouco, enquanto você falava, eu disse, Joyce, como você falou, vai que alguém diz assim, ih, trocou o nome da Isabel, né? E aí ela me fazia, enquanto você falava, ela disse assim, parece meio machista, essa coisa assim, de como, eu é que sei, só pode fazer o que eu digo, do jeito que eu... Pode soar assim, parece a voz do homem dizendo à mulher, estou tirando da mulher a condição dela também participar, também de dar a opinião dela. Claro, não é sempre assim, né? Mas eu acho que essa palavra cabe. Então, trazendo aqui para essa questão, marido ou esposa, quem se perde mais? Geralmente a esposa, culturalmente a mulher, fica mais nesse papel complementar. É interessante dizer que, inclusive, nossas mães, por exemplo, a minha mãe, a sua mãe, elas se sentem realizadas hoje porque elas se submeteram, elas foram complementares o tempo inteiro, criaram seus filhos, os filhos estão bem e hoje elas se sentem heroínas e realizadas porque seus filhos estão bem. Não é? Então, elas não sentem falta desse destaque, dessa individualidade, porque elas projetaram a geração de nossas mães. Hoje, as mulheres, elas ainda são colocadas nesse papel mais complementar, mas elas já não se realizam assim. A maioria delas já começa a se incomodar com esse papel, onde elas ficam na complementaridade, elas ficam na sombra. Elas já começam a se incomodar, porque elas já não se realizam mais nos filhos. Elas têm as próprias realizações, elas têm os seus próprios projetos. E, com isso, a configuração conjugal começa a ter que se organizar com essa nova mulher, o que faz surgir também um novo homem. Um novo homem que se adeque, que se acostume, que se adapte a esse novo comportamento. A mulher não se contenta em simplesmente ser a mãe da Suda. Você tem outros projetos, outros sonhos. Isso é importante, mas é uma parte da sua vida, não é ela toda, não é? Então, muitas mulheres construíram sua vida e toda a sua identidade em cima da realização desses filhos, da criação da família. E elas se sentiam verdadeiras heroínas por causa disso. Hoje a coisa não é mais assim. Então, isso tem que ser considerado. Mas, infelizmente, esse movimento ainda é mais em direção à mulher. É a mulher que fica mais nesse papel. Mas isso não indica que não aconteça o contrário. Exato. É importante dizer que o contrário, ele é possível e ele existe. Quantas vezes você encontra um casamento onde esse homem simplesmente não existe? Ele não aparece. Ele não tem gosto, ele não tem preferência, ele não tem opinião. O domínio, você conhece logo quando você se aproxima de um casal assim, o domínio é todo dela. Ele existe a partir dela, né? A Idivânia Santos traz uma questão que pode até parecer que não está dentro da conversa, mas sim, tem um gancho importante. Quando nós estamos falando de dois que se fazem um, mas não podem perder essa autonomia de ter o meu objetivo, do meu sonho, minha capacidade não pode ser anulado, as minhas capacidades não podem ser anuladas. Aí ela traz um quê aqui? Quando tem culturas diferentes aí, modos de pensar diferente, jeito de pensar diferente. Por exemplo, tinha um casal de amigos que eles disseram que quando se casaram, ela brasileira e ele brasileiro e ela hispana. E ele disse que em alguns momentos, quando casado, já ele dizia assim, vou te pegar, né? Brincava, vou pegar você. Aí ela entendia, por que ele quer me bater? Gente, por que ele está fazendo isso? E ela sofria muito, porque ela parecia assim, ele está muito estranho. Ele quer me pegar, na cultura dela, no jeito dela pensar, eu quero te pegar para te bater. Soava difícil, pesado assim, né? Então, até esses detalhes, essas que não são detalhes propriamente disso, mas até essas questões podem ser somadas a essa dificuldade de eu me fazer um nessa relação. Um presente, com linguagem que possa ser expressa dentro dessa relação.
Tem até um filme que discute isso, E Agora o Amor, que traz exatamente isso, é uma mexicana com um americano. Não é? E assim, como essa coisa da cultura, ela muitas vezes pode levar um casal à separação. Se não houver muita maturidade, se o vínculo conjugal não for devidamente saudável, essa separação pode acontecer, porque a comunicação vai ficar difícil, Não é? né? Os costumes vão ficar difíceis, sabe? Se às vezes aqui dentro do Brasil você já encontra essas diferenças culturais, né? É o nordestino que casa com alguém do Rio Grande do Sul, não é? E ele já tem os seus conflitos por causa desses costumes. Famílias diferentes, às vezes da mesma região, não é? Aquilo que para você é completamente estranho, para o outro é aquilo que ele fazia no dia a dia quando ele morava na casa Pois dos é. pais dele, não é? É o jeito de tomar um banho, é o jeito de dormir, sabe? É uma comida que gosta. Então, são detalhes que parecem que não têm a menor importância, mas que no dia a dia, se você não souber lidar, pode Traz causar prejuízo. grandes estragos. E aí que está aquela coisa de o outro tem costumes, tem gostos aprendidos, trazidos da sua família, se une a outro que tem gostos, costumes, ideias trazidos de um outro contexto, de uma outra família, eles se unem. E aí há sempre uma tentativa de um dar um jeitinho de outro, assimilar os seus gostos e abandonar os seus. Faz parte dessa discussão nossa de 2 e 1? Faz sim, Darleide. E foi bom você falar isso, porque leva o pensamento para a questão do certo e do errado. Entendeu? Às vezes, eu vou para o juízo de valor. E aí, quando eu tiro do lugar da diferença, daquilo que é simplesmente diferente de mim, e coloco no lugar do certo e do errado, aí o combate começa. Porque, assim, o outro tem convicção de que aquilo não é errado. É apenas o jeito dele de fazer as coisas, de ver as coisas. Mas quando eu trago para o lugar do certo e do errado, a primeira coisa que eu faço é me colocar como se eu sei, você não sabe, eu sou melhor, você é pior, né? Vai fazendo essa pontuação, o que vai gerando uma casca de defesa muito grande. O outro se arma, né? O outro fica na defesa o tempo inteiro por conta desse juízo de valor. Então, tem sim essa coisa muito a ver com essa individualidade, com esse processo de respeitar, de como que o outro se constrói, como que o outro se faz, como que o outro se coloca diante da vida. Não tem que ser igual a mim. A gente não está falando de princípios, a gente não está falando aqui de conduta, sabe? Na questão da dependência química, de um adultério. Da moralidade. Da mentira, entendeu? Da questão a questão financeira, que precisa ser partilhada, né? A gente está falando aqui de comportamento, de maneira de ver a vida, de maneira de sentir, inclusive. É muito comum, além dessa questão cultural, é muito comum os casais terem dificuldade por não entender que mulher age e sente de um jeito e que homem age e sente de outro jeito. É muito comum você encontrar homens que não conseguem parar para pensar nessa diferença e estabelece que a mulher é sensível demais, você é fresca demais, tudo você se dói, tudo você chora, menino deixa de besteira, isso não tem a menor importância. Mas porque é a forma como ele sente, a estrutura dele é diferente. Aquilo que para ele não tem a menor importância, para a mulher tem. Não é? Você chegar para uma mulher e falar da aparência física dela, você pode acabar com ela. Se a mulher chegar para o marido e disser para ele, olha, seu cabelo está lindo, ele vai gostar do elogio, mas não vai fazer muita diferença, porque não está nele, não é dele isso, não é a coisa mais importante. No entanto, se essa mesma mulher chegar para ele e disser assim, poxa, eu acho muito legal, admiro você como profissional, você é um profissional muito competente. Aí, esse elogio vai chegar no coração dele. Por que vai chegar no coração dele? Porque faz parte da identidade dele o ser provedor. E ele agora está ouvindo o reconhecimento da esposa dele, de que ele é um trabalhador competente, ele é um profissional competente. Se essa mulher chegar para ele e disser, olha, você é um pai maravilhoso, isso chega ao coração do homem.
porque faz parte da identidade dele. Como também se elogiar a questão sexual. Isso também vai ser importante para ele, porque faz parte da identidade. Já no caso da mulher, não. O que ela mais quer ser elogiada é como ela é como dona de casa, é como ela é como mulher, na sua aparência, porque faz parte da identidade dela. Então, às vezes, eles não levam isso em conta. Não se coloca no lugar do outro. Poxa, o jeito que eu estou fazendo, será que é o jeito que o outro entende? Isso vale, inclusive, Darleide, para relacionamento com os filhos. Não dá para você amar o primeiro do mesmo jeito que você ama o segundo ou o terceiro. Por que que não dá? Porque cada um tem uma linguagem de amor diferente. A forma como eu expresso amor para minha filha mais velha não dá para ser a mesma forma que eu expresso para a do meio, porque a do meio não tem a mesma linguagem, ela não vai compreender do mesmo jeito. Porque cada ser humano, ele é único, ele tem as suas diferenças, tem as suas especificidades que precisam ser respeitadas. E isso precisa ser treinado no casamento. E você vai cometer um erro se insistir em oferecer o mesmo tipo de amor, a mesma linguagem de amor para os três, ou enfim. Sim, é mais do que cometer um erro. É mais do que cometer um erro. É o quê? É desconstruir o outro. É desconsiderar a existência do outro. É não Roubar se a possibilidade de ele ser visto como um indivíduo inteiro, né? É não se colocar no lugar dele. Eu vou dar um exemplo básico. No meu casamento, por exemplo, a gente que é mulher tem uma tendência o homem não liga muito para estar comprando roupa, para estar fazendo essas coisas. Ele não é muito disso, a maioria dos homens. E o meu lá em casa, ele não liga mesmo. Então, quem tem que comprar, eu me meto a comprar porque sou a esposa. Mas assim, como que ele já se sentiu invadido várias vezes, porque eu fui comprar sem dar a oportunidade dele escolher. Escolher a cor, escolher o modelo, sabe? Escolher o jeito, porque é dele. Quem vai vestir é ele. Faz parte da individualidade dele. Por mais carinho e por mais amor que tenha na minha atitude, mas a mensagem que vai chegar no coraçãozinho dele é: estou sendo invadido, estou sendo desrespeitado. Então aí você chega num ponto crucial para a gente entender o que é essa história de dois serem um, sem perder-se nessa situação, nessa relação. Quando é que isso quando é que eu me ponho numa situação perigosa ao ponto de ser uma figura abusiva nessa relação? É isso que você traz, de modo tão simples. Comprei roupas porque ele não compra normalmente, mas o fato de não tê-lo consultado sugere até uma invasão de privacidade e um abuso. Como lidar com isso? Porque a impressão que me dá é que nós, enquanto esposas, em muitos momentos nós invadimos, abusamos do nosso poder de esposa, meio que querendo controlar, meio que querendo ser maternal, cuidadosa. Não, mas é porque é meu papel de esposa, eu me escondo nisso. E o homem, não, eu sou mantenedor, eu sou o homem que trabalha, eu sou o cara que faz funcionar aqui. E aí ele despreza as capacidades dessa mulher, a desenvoltura dela e a necessidade de ela participar. É uma relação muito delicada que beira o abuso. Darleide, o segredo disso está na comunicação do casal. Na capacidade na abertura que esse casal precisa ter para, antes de fazer qualquer movimento, pergunta para o outro. Pergunta para o outro. Tenha certeza de que o que você vai fazer vai ser confortável para o outro. Olha, querido, eu estou pensando de comprar uma coisa para você. Eu estou pensando de fazer isso. O que você acha disso? E de respeitar e aceitar, caso o outro diga: não, eu gostaria que não fosse feito. E você não ir para o lugar que eu muitas vezes fui, daquela que foi rejeitada, que teve o presente que não foi valorizado, simplesmente porque você deu e o outro não gostou como você gostaria que ele gostasse. Ele não gostou porque não se adequa ao perfil dele. E isso precisa ser respeitado. Então, aquilo que está na intimidade do outro, eu preciso consultar. É uma roupa, sabe? É um cabelo, sabe? Que o outro gosta daquele jeito. É um sapato, algo que fale da intimidade dele. Por exemplo, me meter em alguma coisa. Isso é muito comum em casais que trabalham na mesma área.
Então, como eu trabalho na mesma área que meu marido, eu vou e me meto no trabalho do meu marido sem consultá-lo. Eu invado, eu passo por cima. O fato de eu entender da mesma coisa que ele, não me dá o direito de, porque eu sou esposa dele, de passar por cima dele. É o espaço dele. É o espaço do trabalho. Por exemplo, é aquela esposa que ela tem contato com os colegas de trabalho do marido, mas ela tem que ser o mais discreta possível para que ele não se sinta invadido, porque no momento que ela chega lá, por exemplo, e ela fizer algum comentário a respeito de algo que o marido tenha conversado, de algo do trabalho, ela vai estar invadindo. Ela vai estar invadindo um espaço que não pertence a ela. Esse espaço é dele, é da individualidade dele. Ele precisa ter controle sobre esse espaço que é dele. Como o contrário também é verdade. Por exemplo, um homem que pega e leva os amigos para almoçar em casa, sem antes consultar a esposa. Isso é invasão de privacidade. Por mais que ele também seja o dono da casa. Mas são espaços que precisam ser respeitados. Um não pode entrar no espaço do outro. E aí a palavra de ordem é feeling mesmo, sabe? É de você ter aquela intuição, de você estar atento o tempo inteiro. E para você estar atento o tempo inteiro, você tem que estar olhando para o outro, se dando conta de que o outro existe. A casa, por exemplo, a casa é o ambiente de todos naquela família, né? Então, marido, mulher tem prerrogativa sobre a administração daquela casa. Mas há questões que são muito ligadas à mulher, de ela não pode ser mudada, não pode ser alterada sem consultar essa esposa, a altura da pia, ou sei lá, sabe, os móveis, a cor da casa. Essa coisa de trabalhar em conjunto, né? De decidir em conjunto, de discutir em conjunto, não invadir. Agora sim, a caixa de ferramentas para usar nos detalhes mais pesados, no conserto ou no carro, sabe, esse marido é mais dele, né, comprar, ele ter autonomia disso, mas enfim, se vai comprar no cartão de crédito, se é parcelado, se não, as contas. Então, de todas as maneiras, comunicação, de todas as maneiras, interação, perguntar. Amei quando você traz isso. Pergunta. Quando você diz assim, a comunicação do casal, me dá um arrepio, assim, porque assim, comunicar é das coisas mais difíceis. E quando os casais já têm problema, quando você diz assim, precisa se comunicar, precisa dialogar, sabe não, mas quando você dá uma pista, pergunta, aí já fica mais fácil, né? Boa conversa, a gente faz uma pausa agora, a bênção continua no nosso intervalo, mas já voltamos para ficar com você com essa conversa. Tem umas perguntas ótimas, uns comentários incríveis aqui, quero citar o que você está dizendo, participando aqui com a gente. Até já. Uma delícia ter você aqui com a gente na companhia, nesse programa que é todo feito para você, consultório de família, abrindo as portas e convidando você para sentar aqui com a gente. Mas eu sei que, na verdade, eu é que devo agradecer por você nos deixar entrar aí na sua casa e, mais que isso, na sua vida. Beijo muito especial, viu? Obrigada por isso. Tantos comentários positivos, gostosos. E você já está no Instagram? Tem essa rede social? Participa dela? Então, vai lá e passa a ser um seguidor do nosso IG, que é consultório de família. E você interage com a gente, tem fotinhos, tem comentários, tem mensagens para você. Te convido também a ser mais um que vai curtir a nossa página no Facebook. E então a sua presença ali é também muito gostosa. A gente posta os programas ali no Face também. E no nosso canal no YouTube, se inscreve lá no Consultório de Família. Postando o programa, você é notificado, vai receber uma mensagem dizendo: Consultório de Família já está disponível. O que você faz? Assiste de novo e compartilha, manda para outras pessoas. Combinado assim? Ligadinhos nas redes sociais. Tem gente comentando, a Edna Machado dizendo: saudade de Isabel, de volta hoje. A Castilho dizendo: ótimo programa, Deus abençoe. A Keila, esse programa é demais, é só bênção, temas para casais, uma bênção. Cícera Lima, essa questão de trazer amigos para almoçar sem comunicar, vira e mexe, e isso acontece
acontece e isso me irrita. Diz, pois é exatamente o que você estava dizendo, é um abuso, né? Precisa ser comunicado. Fala para o maridinho, como é que ela tem que fazer? Fala para o maridinho como? Querido, vem cá, deixa eu te contar uma coisa. Meu amor, eu adoro receber seus amigos aqui. Ai, já dá aquela injeção de ânimo. Adoro, adoro. É com muito prazer que eu recebo. Eu só vou te pedir que tu me avise, porque às vezes pode não estar aquela comida gostosa e tu sabe que eu gosto de receber bem, de oferecer o melhor para seus amigos. Então tu me avisa com antecedência que eu preparo aquele banquete. Perfeito, adorei! Meu marido, corremos para chegar a tempo de assistir o consultório de família. Quem está dizendo é a Cleidiane Amorim Padilha. Que bom que vocês chegaram a tempo. A Lítzia Damasceno diz, Darlide, eu acredito que temos amor pelo outro, quando tem amor um pelo outro, isso não nos dá o direito de posse sobre o outro. Gostei dessa palavra, posse, não é dono do outro, né? É responsável pelo bem-estar do outro, de fazer o outro sentir-se bem, feliz na minha companhia, mas eu não sou dona do outro. Se quiser fazer, vai fazer, né? Ele é livre para fazer. A Zenaide reclamando que os filhos não estão assistindo o programa. Acho bom você puxar a orelha dele. Falei assim, menino, quer ser feliz? Não é? Beijo, querida. Patrícia, lindas, que Deus abençoe. Adorei o linda. Eu de amarelo, você de preto, nós aqui de boa. Gostou do meu coque? Adoro meu coque. Esse final de semana inteiro, fiquei de coque lá em... Onde é que eu estava? Em Porto Velho. 1.500 mulheres acampadas em barracas. Brinquedo não, até postei umas fotos lá no Face, assim, porque eu fiquei impactada. Levar um grupo de mulheres para ficar hospedada no hotel, num lugar de retiro, alguma coisa do gênero, beleza. Mas em Porto Velho... Quente que só Jesus na causa, todas em barracas, num pavilhão imenso eram feitas as programações, ligadíssimas, participativas, nos divertimos muito também, não é? Que coisa boa, um beijo. 7 ônibus lotados, se não me falha a memória, vieram de Rio Branco para Porto Velho, longe. Elas falaram assim, Darlide, saímos na quinta para chegarmos na sexta e participar do final de semana. Gente, me apaixona uma coisa dessa. A mulherada unida faz coisas extraordinárias. Beijo para vocês todas, para os administradores daquele pedaço da igreja ali naquela região. Muito obrigada por esse prazer de participar aí com vocês de momentos tão especiais. Deus abençoe muito. E já sabe, né? Tem dia assim, manda recadinho para mim, um beijo para tal lugar, um beijo para tal distrito, um beijo para tal cidade, um beijo para o meu pai, para minha mãe. Quem disse que a pessoa lembra ou que tenho condição de trazer todos aqueles papeizinhos aqui? Mas eu leio tudo e digo para vocês, que prazer é participar de um momento como estes e ouvir de vocês tantas coisas lindas. Um beijo muito especial, viu? Semana que vem eu vou estar em Fortaleza, no EMACE. Acho que umas 1.500 mulheres também. Vai ser uma delícia. Desde já, que Deus nos abençoe. Vamos continuar a nossa conversa aqui hoje com Isabel Passos, minha querida terapeuta de família, mora em Petrolina, demora para vir aqui mesmo, porque não é só dar um pulinho daqui para cá, gente, não é assim que a banda toca. Tem uma agenda para atender, mas quando dá, foge, vem por aqui para a gente conversar e como esse tema de hoje é importante. E só a apresentadora tem direito de mandar abraço? Eu senti que você estava assim, querendo me cobrar isso. Vai mandar abraço para quem, linda? Eu quero mandar abraço para o pessoal de Piracicaba, né? Que eu estive lá esse final de semana, Central de Piracicaba. Um grande abraço para vocês. Obrigada pelo carinho com que me receberam, tá certo? Foi muito bom estar com vocês. E agora, no final do mês, os irmãos de São Gabriel da Palha, no Espírito Santo, já fui estarão lá. me esperando. E também o pessoal de Serra, em Vitória, onde vamos fazer um encontro de casais em Guarapari. Final do mês, início do mês de dezembro, estaremos aí. Maravilha. Muito obrigada pelo carinho de vocês. E eu quero mandar um abraço e um beijo todo carinhoso, todo especial para minha mãe que está me assistindo. Mãezinha, a minha tá com que idade? 87. Hoje eu estava vendo fotinho dela, linda sua mãe. A minha mãezinha está lá assistindo e as minhas irmãs também. De uma maneira toda especial, quero mandar um beijo para minha irmã Virgínia, que me cobrou, que disse que eu venho aqui toda vez e nunca mando beijo para ela. Então, beijo para você, Virgínia. Ótimo. Falar em mãezinha e saudade, também saudade da minha mãe. Beijo, mãe. Beijo, beijo.
Vamos lá, tem uma outra perguntinha aqui dentro desse tema. Como é que a gente pode ajudar os filhos ou educar os filhos, Isabel, para que eles aprendam a ter essa individualidade respeitada? Porque também mãe e pai, às vezes, roubam o espaço de um menino se desenvolver, tem que ser do jeito que papai mandou. Fica quieto, menino, se comporta como eu digo, tal. Quando é que ele se torna indivíduo? Como é que a gente pode ajudar? Eu acho que é importante se pensar que os filhos aprendem quando eles têm a própria individualidade respeitada em casa. Quando essa individualidade é respeitada, quando a sua privacidade é respeitada, eles aprendem que eles têm direito a impor esse respeito em todas as relações para onde eles forem, não é? Para que eles não autorizem relacionamentos abusivos. Então, essa criança precisa ser respeitada no seu gosto de vestir a roupa, ela precisa ser respeitada no seu gosto de comer, ela precisa ser respeitada no seu espaço dentro do quarto dela. Pai e mãe não têm direito de estar invadindo, de estar entrando sem bater na porta. Ela precisa ser respeitada quando ela entra aí na adolescência. Ela precisa ter a sua privacidade respeitada no que diz respeito ao que ela escreve, ao que ela produz. De mãe não tá invadindo isso, a menos, é claro, que esteja havendo um problema grave e que ela precise acompanhar, interferir de uma maneira mais direta, não é? Mas, na medida do possível, dentro do que é possível, da segurança dessa criança e desse adolescente, é importante que essa mãe respeite e esse pai também respeite essa privacidade. Não é? Quando ela se sente aceita como ela é, quando ela não é comparada, não é? Quando um pai e uma mãe comparam um filho com outro, ele está na comparação, por trás da comparação tem uma rejeição. Meu filho, não se preocupe, eu já ouvi uma vez de um adolescente, ele dizer que a mãe disse a ele assim: meu filho, não se preocupe, seu irmão já conseguiu entrar na faculdade, já se formou, mas é porque ele é muito inteligente. Ui. Fique tranquilo que você vai conseguir. Ou seja, eu já estou dizendo que você não é tão inteligente quanto seu irmão, não é? Mas você vai chegar lá. Você vai chegar lá, não é? Então, nessa fala tem uma rejeição e tem um desrespeito a essa individualidade. Se, de repente, esse padrão é aprendido quando ele é criança, quando ele é adolescente, ele vai para uma relação, o marido ou a esposa vai ser abusivo e ele vai entender como normal, porque foi esse padrão que ele aprendeu. Então, ele não vai nem conseguir identificar que está tendo a sua identidade, a sua individualidade violentada. Ele não vai nem perceber isso. Isabelzinha, você sabe que eu estou aqui sempre pensando como que essa palavra vai ser entendida ali. Aí eu sei que tem um universo, mar de gente que tem um monte de ideias. Aí houve assim, a doutora Isabel falou que, assim, para respeitar a individualidade do menino, vou respeitar o que ele quer comer, o que ele quer vestir, como você bem disse agora. Isso é dentro de um cultivo... E de um espaço seguro. De um espaço seguro. Dentro de limites, de princípios. Exatamente. Entendeu? Por exemplo, é para deixar o menino comer o que ele quer, porque isso tem a ver com o desenvolvimento da sua individualidade. Aí o menino só quer batata frita. Isso não significa não que significa. vai... Isso. Tem que ter regras, tem que ter um controle, agora sempre respeitando. Ora, e inclusive ensinando ele de que ele tem que escolher, de que ele tem que fazer escolhas, não é? Mas respeitar a escolha dele. Por exemplo, na hora que um pai ou uma mãe coloca 2 sobremesas na mesa e que ele diz à criança para escolher, e que a criança vai e escolhe um, quando ele depois vira para o pai, mas eu queria esse também, que o pai vai e atende o desejo dessa criança, essa individualidade também não está sendo construída. Porque eu preciso dizer, você já escolheu o seu. Ele precisa entender que ele vai fazendo essas escolhas e que ele vai se construindo a partir dessas escolhas. E que toda vez que eu escolho, que eu faço uma escolha, para uma escolha implica uma perda. Eu vou perder alguma coisa. Eu estou escolhendo entre. Se só tem uma coisa só, não é uma escolha, é uma imposição, não é? Exato.
Vamos voltar aqui para a questão casamento. Claro que essa pergunta tinha a ver, porque quando eu ensino os meus filhos, nós ensinamos aos filhos a que eles tenham autonomia, que eles se desenvolvam sabendo que é um indivíduo, que tem gostos, que tem necessidades, que precisa ser respeitado no seu espaço. Estou preparando um homem para um casamento saudável, uma mulher para um casamento saudável e seguro. Mas voltando aqui novamente para essa relação que já existe entre adultos, casados, qual é o benefício que existe para o indivíduo e para a relação, para o casamento, quando esse conceito de individualidade é entendida? Sem dúvida, para o sujeito ele vai se sentir mais seguro e mais confiante nele mesmo e, além do mais, vai evitar, Darley, de uma codependência, vai evitar uma ligação doentia entre um e outro. Porque aquele que é desqualificado, aquele que tem a individualidade perdida por causa do outro, ele acaba ficando numa dependência muito grande do outro, porque ele não se autoriza a viver. Então, ele se torna uma pessoa insegura, ele se torna uma pessoa que ele não toma decisões, de coisas simples a coisas maiores. Ele fica com dificuldade para decidir, ele desconfia da visão dele de mundo. Ele começa a desconfiar, será que o que eu estou vendo mesmo? E ele vai sempre depender da opinião do outro. Eu estou vendo isso, mas tu está vendo isso também? Ele não confia na sua própria visão, na sua própria interpretação. Isso é complicado. Os benefícios de você respeitar, de você considerar a diferença do outro, é exatamente dar a ele uma estabilidade emocional e uma segurança emocional maior. Para o casamento, sem dúvida, quando você convive num espaço onde você se sente amado, onde você se sente aceito do jeito que você é, sem dúvida você vai estar mais pronto para se dar para o outro, sabe? Você vai estar livres de barreiras, esse casamento vai fluir com mais tranquilidade, essa intimidade vai fluir com mais tranquilidade. Tem uma autora que diz que a intimidade conjugal, ela destrói muitas vezes a intimidade sexual. Por que que isso acontece? Porque, às vezes, os casais se tornam tão íntimos, e eu me torno tão íntima da outra pessoa, que eu me acho no direito de desqualificá-la e de desconsiderá-la totalmente. E ela se coloca nessa posição. A intimidade vai acontecendo dessa forma, vai se acostumando com esse relacionamento abusivo, onde o outro escolhe a amizade, o outro escolhe a roupa que o outro vai vestir, o outro diz se o jeito dele comer está certo ou se está errado, o outro diz se o jeito de falar dele está certo ou se está errado, o outro diz tudo, o outro determina e delineia, desenha o mundo para mim. Eu não tenho o meu próprio mundo, eu não tenho a minha visão, é a visão do outro. Então, se isso é feito no casamento, é óbvio que o casamento não vai fluir. Mas se isso é respeitado, se o outro se sente aceito, a sexualidade vai ser vivida com mais intensidade. Eu vou querer me entregar para o outro. Tudo vai fluir com mais facilidade. E mais, se acontecer do outro faltar, eu terei condições de sobreviver. Vamos incluir o caso de alguém que nos escreveu agora com o coração um pouquinho aflito. Ela diz assim, eu tenho brigado muito com meu marido por causa do uso excessivo do celular. Ela está dizendo que é excessivo. O tempo todo ele está com esse celular, parece parte do corpo dele. Entendo que muitas vezes está resolvendo questões do trabalho, da igreja. Muitas vezes ele está apenas no Facebook jogando, de outras vezes. O que me incomoda é que temos um filho de 3 anos e fico mal pelo tempo que ele gasta com o celular e não dedica ao nosso filho. Não gostaria que meu filho tivesse esse exemplo. Sei que ele precisa ter o momento dele sozinho como homem, né? Mas não tenho visto ele pensar em um tempo com a família. Temo ser chata, aquela que vive implicando com ele, mas penso que se não reclamar, aí é que piora de vez. Sabe que às vezes a reclamação é usada por muitas mulheres, a mulher fala demais, mas é que ela se apega, ou ela ou ele também, pode ser o reclamão da história, se apega a isso como um recurso para fazer o outro acordar. Vai pensando aí, que ela não terminou. Ele é ótimo marido, pai, mas a administração do tempo, em como ele usa o tempo, a meu ver, é péssima, é ruim. Tem uma dica para resolver um problema como esse, sem ser chata, porque eu sinto que quanto mais eu cobro, mais ele piora. Ela está com medo de ser invasiva, abusiva, tal, mas ela sente a necessidade de tê-lo mais presente. A mulher ela tem uma tendência, Darleide, de achar que ficar feito goteira pingando no pé do ouvido do marido vai resolver os problemas. Pois é. Quando, na realidade, só causa conflito. Não adianta ficar repetindo, dizendo, ele sabe que está errado.
Você não precisa ficar lançando para ele, porque ele sabe que está errado. Nessa hora, precisa ter sabedoria. Eu li um texto uma vez, que é uma história que a moça conta e tal, mas ela diz uma frase muito interessante. Ela diz assim, fecha a boca e abre os braços. Fecha a boca e abre os braços. Para de reclamar e abre os braços. Não é abrir os braços para concordar, nem abrir os braços no sentido de deixar para lá. Mas reclamar não está resolvendo. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso continuar dando carinho, eu preciso continuar dando atenção e encontrar mecanismos mais criativos para fazê-lo perceber de que eu estou sentindo falta dele, que o nosso filho está sentindo falta dele, sem reclamar, sem criar um clima tenso, sem fazer juízo de valor sobre o outro. Infelizmente, a tecnologia ajuda muito, muito, mas ela tem sido fonte de muito conflito nas famílias, muito distanciamento. É impressionante você observar como as pessoas, por exemplo, elas sentam num restaurante para jantar ou para se encontrarem, cada uma com um smartphone, um iPhone na mão, ou um iPad, e elas estão ali, elas não se olham umas nos olhos das outras. E isso tem acontecido no meio da família também. Mas é importante essa mulher entender que ficar brigando com ele, reclamando, não vai ajudar. Homem não gosta de ser tratado pela esposa como se fosse mãe. No momento que ela fica reclamando, ele não está mais escutando e vendo a esposa. Mas a mulher está desesperada lá, dizendo, Isabel do céu, o que eu faço, então? O desespero, não, ela vai para o quarto dela, ela pensa numa saída criativa, que não vai ser reclamando. Que não está funcionando. Não está e não vai funcionar. Só vai distanciar. E homem, quanto mais ordem ele recebe da esposa, mais ele faz de birra. Mas ele birra pelo medo de ser comandado, pelo medo de ser dominado. Então, ele cria uma resistência. Na maioria dos casos, é óbvio que tem essa, não é todo homem que funciona assim, mas a maioria dos homens agem dessa forma. Quando a mulher age como mãe, não como esposa, ele se coloca nesse lugar de defesa. Então, é importante que ela tenha sabedoria agora. Que ela use a cabeça criativa, que toda mulher tem uma cabeça criativa, para encontrar soluções, para encontrar atitudes simples que podem ajudá-la nesse momento a fazê-la pensar. O silêncio é uma delas. O sair, o ir para o quarto, o mandar um recadinho. Não precisa brigar. Eu tenho uma coisa que eu uso lá no consultório direto, que são frases, inícios de frases, que eu dou para que as pessoas utilizem para colocar, às vezes, no espelho, colocar no bolso da camisa que ela sabe que o marido vai vestir no outro dia, entendeu? Colocar, quem sabe, no notebook dele, que ela sabe que ele vai usar, e está lá, quando dobra o notebook, ela coloca ali dentro. As frases são, muito obrigado por, encontra um motivo para agradecer. Parabéns por, encontra um motivo para elogiar. Me perdoe por, encontre alguma coisa que você fez e que você sabe que machucou e peça perdão. E aí a outra frase é, eu gostaria que. E aí ela poderia colocar isso. Eu gostaria que você, determinados dias, determinados horários, você separasse, eu e seu filho estamos sentindo sua falta. A sua presença é importante. E encerrasse com, eu te amo por quê? Encontrasse uma razão para dizer para ele por que você o ama. Entende? É melhor desse jeito. Quem sabe colocar no espelho do banheiro um recadinho. Estou sentindo sua falta, sabe? Ou colocar uma foto da criança e um recadinho, a mãozinha do neném. Mas utilizar um recurso criativo dessa forma para alcançar o coração. Agora, certamente, reclamando, repetindo, o homem não gosta de repetição. Homem, você só deve dizer uma coisa para ele uma única vez. Uma única vez. Se você disser uma segunda, uma terceira, ele já não te escuta mais. Ele está escutando a mãe dele. E a mãe dele ele não quer. Senão ele teria ficado em casa com a mãe. Ele teria ficado em casa com ela. Isabel Passos, nosso programa voa. Você sabe, o pessoal está amando o programa, porque é ótimo, como sempre, essa audiência tão gostosa de toda semana, fico tão feliz. Por que o homem que respeita a individualidade da esposa geralmente é visto como o dominado?
Porque foge o padrão, não é? Não é? Foge o padrão. Aquele homem que tudo que vai fazer consulta à esposa, tem respeito por isso. Eu não posso decidir sozinho, porque assim, Darleide, é importante que os casais que estão nos vendo nessa noite, eles pensem o seguinte, é uma linha muito tênue a que divide o que é da individualidade e o que é da conjugalidade. O que é da minha alçada enquanto indivíduo decidir e o que eu não posso decidir sozinho e eu tenho que consultar o outro. Essa linha é muito tênue. Então, o tempo inteiro você tem que estar vigiando para não atravessar nem para um lado e nem para o outro. Porém, tem um detalhe. Quando eu escolho casar, eu estou decidindo, eu estou dizendo para mim, eu estou dizendo para o outro, eu estou dizendo para as pessoas que eu estou escolhendo viver em dupla. Eu não sou mais sozinha. Então, se eu decido, eu não posso mais decidir sozinha. Tudo tem que ser partilhado. Lá em casa, nós temos uma coisa. Por exemplo, outro dia eu peguei 6 aeroportos num dia só. Né? Fiz um monte de conexão num dia só. E cada vez que eu pousava, eu tinha que ligar para meu marido. Pousei. Cada vez que eu chegava num lugar, eu tinha que ligar. Por quê? Porque a gente vive em dupla, eu tenho que dar satisfação ao outro. Ele fica lá preocupado. Eu não tenho o direito de invadir a individualidade dele e deixar ele lá angustiado, porque ele está preocupado comigo. Então, eu tenho que dar satisfação. Eu não posso passar do horário do meu trabalho e achar que simplesmente eu tenho direito. Ah, mas eu estava trabalhando. Você está trabalhando, mas você vive em dupla. Você tem obrigação de ligar para o outro e dizer, olha, eu vou me atrasar. Até porque a sua esposa, na individualidade dela, ela preparou ela gastou tempo preparando comida, ela está te esperando, ela está lá preocupada. Então, você tem a obrigação de dizer, olha, eu vou me atrasar um pouquinho, sabe? Tem essa parceria, tem que ter. E é nisso que, muitas vezes, alguns homens têm dificuldade para perceber que o colega faz isso. Porque ele foi ensinado de que homem não tem que dar satisfação, sabe? Que homem não pode ser... Eles entendem como domínio, eles não entendem como parceria. Alguns não conseguem compreender isso, de que o marido que respeita a esposa e dá esse espaço para ela, é porque ele não... É um banana, como dizem por aí. Não é um banana e quem manda na casa, o galo daquele puleiro é a esposa, não é ele. Então, tem esse monte de preconceito e nós, apesar de termos avançado muito, mas vivemos ainda numa sociedade em que o homem é que está nessa posição de domínio. Eles não entendem, não percebem, alguns não percebem, que essa chefia, essa liderança que foi dada por Deus para o homem, para a família, ela é feita, mas ela é no Senhor. E se é no Senhor, como é que isso acontece? Como é que Cristo assumiu a liderança da família, a liderança da igreja? Como é que ele assume esse ser cabeça? É servindo. E aí alguns não entendem isso e criticam seus amigos e alguns deixam de agir dessa forma para não correr o risco de seus amigos cobrarem isso por vergonha e acaba escolhendo ter um conflito com a esposa só para não ficar mal na fita com os amigos. Às vezes com a mãe, eu já vi casos de o filho não fazer, vai numa direção em que a mãe critica, ele faz tudo por ela. Ai, só faz se combinar com ela, só faz se ligar para ela. Lá em casa não era assim com o meu velho. Não era assim com o seu velho, né? Bom, 3 minutinhos para o fim do programa. Muito bom, mas tem muitas perguntas que não foram feitas. A gente continua outro dia. Minha amiga, obrigada por você ter vindo nos ajudar a pensar sobre esse tema. O que você diz para a gente finalizar sobre ser 2 em 1, mas sem perder-se de si mesmo? É impressionante, Darleide, como Deus ele faz isso com a gente. Inclusive, tem um texto em João 17 que diz assim, Pai em mim e eu em ti, estejam em nós. E sejam um assim como tu e eu somos um. Mas é Deus Pai, é Deus Filho, é Deus Espírito. Mas eles têm um objetivo só. Se é um objetivo só, eles se tornam um só por conta desse objetivo em comum. Qual é o objetivo em comum que eles têm? É o de salvar a nós. Qual é o objetivo em comum que torna esse casal um só? É o de serem felizes.
E para eu ser feliz, eu não preciso negar a existência do outro e passar por cima dela, muito pelo contrário. É preciso coexistir dentro dessa relação. Ser um só no objetivo de ser feliz, ser um só no sentido de construir uma família, mas respeitando que cada um vai ter o seu jeito de pensar, o seu jeito de agir. É lembrando do grande exemplo de Lutero e Melanchthon, sabe? Melanchthon era o melhor amigo de Lutero. Mas Melanchthon foi quem deu equilíbrio na vida de Lutero. Por quê? Porque Lutero era intempestivo. Lutero teria tocado fogo no mundo se Melanchthon não tivesse botado freio. Então, era Lutero o acelerador e Melanchthon o freio. No casamento tem que ter o acelerador e tem que ter o freio. Eu não posso negar o freio do outro, mas também não posso negar a necessidade da aceleração do outro, senão para. E aí um vai respeitando a existência do outro nessa relação para dar certo. Num determinado momento, é necessário que haja o acelerar. E aí eu me submeto a esse acelerar. E num outro momento, opa, agora é preciso frear. Então o outro dá conta melhor disso, sabe? Sabe que eu fico aqui o tempo todo lembrando de uma frase do pastor Wallace, que ele sempre, quando vem aqui falar de relacionamento, ele diz assim: casamento é coisa para profissional, não é coisa de amador. Tem que ser alguém que se comprometa a estar nessa relação e aprender que nela eu estou para servir e em servindo eu recebo aquilo que me é possível receber do outro, que nem sempre é tudo, que ele não pode me dar, mas eu vou amando de modo prático. Na verdade, a gente precisa aprender a amar de um jeito prático, de um jeito funcional. Como é que esse teu amor funciona, marido? Como é que o teu amor funciona, esposa? Põe para funcionar na prática agora, quando terminar o programa. Se puder já ser com um abraço e um beijo, tá valendo. Abraço e beijo para você também e até a semana que vem.